Site em foco: Nubank pode deixar de existir por proposta do Banco Central. Tupi FM diz que Nubank pode deixar de existir no Brasil após mudanças do Banco Central. Entenda o que está acontecendo e como pode impactar você e o mercado financeiro. Site O Cafezinho: Nubank pode deixar de existir por regulamentação do Banco Central e saiba o que pode acontecer com a sua conta. Essa é a notícia que pegou todo mundo de surpresa recentemente. O Banco Nubank pode deixar de ser banco e os clientes que possuem conta no Banco Nubank, que são mais de 110 milhões de contas ativas, nem foram avisadas dessa notícia. Mas o que está acontecendo com o Banco Nubank que ele vai deixar de ser banco e pode deixar de existir? Você vai descobrir isso no vídeo de hoje. E o Banco Central pegou todo mundo de surpresa com essa informação. O próprio Banco Central colocou em consulta pública até maio agora de 2025 uma proposta de regulamentação que pode alterar o uso da palavra bank, que significa banco em inglês, por instituições financeiras que não possuem licença bancária formal. E isso pode impactar diretamente o Banco Nubank, principalmente o Banco Nubank, porque na prática o Nubank ele não é registrado como um banco tradicional. Se você tem um pouco mais aí de 25, 30 anos, deve ter pego bem claramente a época onde somente existiam bancos tradicionais, aqueles que têm agências espalhadas por todo o país, que é possível você fazer depósito lá no caixa, direto na boca do caixa eletrônico. E agora a gente está vendo um monte de fintech e outras instituições também oferecendo serviços que somente os bancões, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, somente eles ofereciam alguns anos atrás. Mas o que caracteriza um banco tradicional na prática e uma instituição financeira que não é banco? E você vai descobrir agora. Para uma instituição ser considerada um banco tradicional, ela precisa de 3 grandes características. A primeira dela é ter agências espalhadas por todo o Brasil, coisa que o Nubank não tem na prática. A segunda característica é que essa instituição financeira precisa proporcionar uma conta corrente, que inclusive os bancões aí há muito tempo atrás, inclusive acho que até hoje tem ainda a diferenciação entre conta corrente e conta poupança, né, que é bem tradicional aqui no Brasil. E por fim, para que uma instituição financeira seja considerada de fato um banco, ela precisa oferecer o serviço de depósito, que é aquele dinheiro que a gente pega na prática, coloca no envelope e deposita num caixa eletrônico, que hoje em dia está praticamente em desuso, principalmente agora com a popularização do Pix. E isso o Nubank não consegue oferecer, até porque precisa de agências espalhadas por todo o Brasil para oferecer esse tipo de serviço. E por conta disso, o Nubank não pode ser caracterizado como um banco, por mais que no seu nome tenha a palavra bank. E por que o Banco Central está tomando essa medida um pouco mais firme para caracterizar na prática o que é um banco e o que não é um banco? A gente tem visto aí cada vez mais a popularização de instituições que nem necessariamente são financeiras oferecendo serviços financeiros. Se você vê o 99Pay, por exemplo, que é um aplicativo de serviço de corrida oferecendo serviços financeiros, até fazendo rendimentos, deixando o dinheiro parado lá na conta corrente. A gente vê empresas do varejo como Marisa, Magazine Luiza também já oferecendo serviços financeiros como cartão de crédito e outros serviços financeiros, por mais que não seja banco. Por conta dessa bagunça toda que está acontecendo no mercado brasileiro, o Banco Central está tomando essa medida mais drástica para diferenciar quem pode ser banco e quem não pode ser banco. E caso essa medida passe e seja aprovada no Banco Central, instituições que não são caracterizadas por banco tradicional, que tenha uma conta corrente, que tenha agências espalhadas por todo o Brasil e que ofereça o serviço de depósito bancário, não pode mais utilizar a palavra banco ou bank em seu nome. E agora empresas como Nubank, C6 Bank vão ter que mudar o seu nome na prática. Ou vai se chamar somente Nu e tirar o bank do nome, e o C6 Bank vai chamar somente C6 e não pode mais ter o bank em seu nome, ou senão eles vão ter que mudar na prática o nome da instituição financeira. Ou essas empresas que não são banco tradicional terão que recorrer
a essa medida ao Banco Central e tentar se transformar, oficializar como um banco na prática. O mais importante disso tudo, e para você que ficou até o momento desse vídeo, é que na prática, principalmente o Nubank, ele não vai falir, quebrar e deixar de existir, porque se uma situação drástica dessa acontecer na prática, a gente vai ter um efeito muito grave na nossa economia que já não está indo bem das pernas. É isso mesmo, o Nubank tem mais de 110 milhões de contas ativas e transita aí dinheiro, cartão de crédito. Muita gente tem muito dinheiro depositado e utiliza a conta corrente do Nubank como conta principal, e se essas contas deixarem de existir, o nosso mercado, varejo e também a arrecadação de impostos irão diminuir se essas contas desaparecerem de um dia para o outro. Então fique tranquilo, porque o Banco Central e o próprio governo federal sabem do tamanho do estrago que é se eles não quiserem mais que o Nubank exista aqui no Brasil. Os nossos bancões tradicionais, como Caixa Econômica Federal, que é o principal banco aqui do Brasil com a quantidade maior de contas ativas, depois tem o Banco Bradesco também com uma grande quantidade de contas ativas, o Banco Itaú, Santander, todos esses podem ficar tranquilos, continuarão existindo como bank, e as fintechs aí, as instituições financeiras que não são banco na prática, vão continuar existindo da mesma forma, só que não poderão mais utilizar o nome banco. Caso um banco de expressão aqui no Brasil quebre, certamente o próprio governo ou outras instituições financeiras acabam comprando esse tipo de instituição financeira, porque pode ser bem estratégico, e é o que está acontecendo com o Banco Master, que está passando por problemas sérios. Não chega a ser um tamanho de um Nubank, mas é um banco também expressivo, e a gente já está vendo outras instituições financeiras interessadas em comprar o Banco Master, e por conta disso as pessoas que investiram nesse banco e que têm conta nesse banco, por exemplo, não vão sofrer nenhuma penalidade na prática. O que a gente tem que ter em mente, e principalmente aqui no Brasil, é que para um banco chegar a falir na prática, é uma missão quase impossível.